Que alegria gravar esse vídeo para te despertar a estudar a Bíblia. Iremos aprender hoje sobre o livro de Esther e eu tô muito feliz porque Esther foi uma mulher totalmente improvável, uma mulher virtuosa. E nós aprendemos muito com ela, com Mardoqueu também. Tenho certeza que há um propósito do céu para você, assim como para Esther, assim como para Mardoqueu, Mordecai, como você preferir. Os dois nomes são corretamente bíblicos. Para me ajudar nesse estudo, eu trouxe aqui o Devocional de Toda Mulher, eu ganhei recentemente e ele é muito maravilhoso, fala de várias mulheres na Bíblia que influenciaram, que marcaram a nossa história, que nos ensinam tanto. E também o livro Mulheres Improváveis, da Vivi Martinello. Eu só te digo, se você ainda não leu, leia, porque este livro vai te alimentar de maneira extraordinária. A minha Bíblia, que é a primordial, é essencial. Sem a Bíblia nós não somos nada, não aprendemos nada. E mesmo com tantos conhecimentos humanos, tantas vozes, tantas opiniões, a Bíblia sempre será mais clara, sempre será a correta, aquela que nós devemos seguir e percorrer. E o meu caderno de anotações, então já pega o seu caderno e bora anotar tudo. O livro de Esther não é muito extenso, mas ele precisa ser estudado capítulo por capítulo. Em cada capítulo há um contexto, há algo que precisa ser explorado. Então leia a sua Bíblia, comece a anotar tudo que você encontrar. Eu trouxe apenas algumas características, qualidades de Esther. E eu te aconselho muito a ler sobre Esther e ler sobre Mardoqueu, para você compreender e aprender com cada um deles um pouquinho. Aprender com Vasti também, que foi a primeira rainha antes de Esther. O Velho Testamento tem algumas divisões entre Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, e o livro de Esther se inclui no livro histórico. O autor do livro é desconhecido e ele foi escrito provavelmente entre 486 a 470. Alguns acreditam que foi entre 483 a 465 a.C. Essa história ocorreu na cidadela de Suzã, que fica na Pérsia. Os personagens principais são Esther, Xerxes, ou Rei Assuero, Vasti, Mardoqueu e Amã. Se você observar bem, conforme as minhas anotações, eu gosto de separar as etapas. Então, primeiro nós entendemos sobre o livro em si, depois nós entendemos sobre o nome do livro, que é Esther, que quer dizer estrela, e agora nós vamos falar sobre Esther. Quem foi Esther? O seu nome hebraico era Hadassah, e Esther era o seu nome persa, que foi mudado depois. Ela era da tribo de Benjamim, era uma judia, órfã de pai e de mãe. Ela foi criada por Mardoqueu, que era o seu primo. Ela foi rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero ou rei Xerxes I, e ela era filha de Abiail, que era o tio de Mordecai. Agora, características de Esther. Ela era uma mulher virtuosa, improvável, formosa, sábia, corajosa, obediente, temente a Deus, e ela carregava uma essência diferenciada. Ela marcou não só aquela geração, mas ela continua nos ensinando até hoje. Esther, com certeza, é um dos maiores exemplos da fidelidade ao Senhor, de que honrar ao Senhor será sempre a melhor opção que nós podemos ter. Ela foi obediente não só a Deus, mas ela foi obediente também a Mardoqueu, o seu primo, que pediu a ela que não revelasse a sua identidade até o momento certo. Esther teve sabedoria de buscar na intimidade com Deus a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Para você entender um pouquinho da história, o rei Assuero era casado com Vasti e ele fez uma festa no total de 6 meses, 187 dias, manda chamar a rainha Vasti, que estava dando um banquete também para as mulheres, e ela se recusa. Não se sabe ao certo por que ela recusou. Há várias teorias por trás disso. Vasti nos ensina que a insubmissão leva à ruína e que Deus nos chama, você, mulher, para ser uma mulher submissa ao seu marido. Para tudo Deus tem um propósito e não sabemos ao certo quanto tempo a rainha Vasti ficou casada com o rei Assuero. Mas eu prefiro crer que durante esse tempo Esther estava sendo preparada porque Esther precisava estar ali naquele tempo, naquele momento, com o coração que ela tinha. Então, devido a essa escolha de Vasti, o rei decide tirar ela da posição de rainha. No capítulo 2, versículo 2, o livro de Esther diz: Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei.
Um pouco mais abaixo vai dizer que eles trouxeram essas lindas moças. Então, quando você observa a Bíblia, você entende que uma coisa complementa a outra. Isso é muito importante quando você está estudando, porque o que quer dizer a palavra moças? Não é simplesmente qualquer mulher. Moças se referia ao que? Alguém que ainda não tinha casado. Moças virgens. Então é bom você anotar isso aqui para você compreender a Bíblia. Elas foram levadas para o harém para uma competição que iria coroar uma como rainha. Então, foi um decreto do rei que precisava levar essas moças. Durante 12 meses, elas receberam tratamento de beleza. Esther estava entre as 7 que foram escolhidas para ficarem na melhor parte do palácio, para serem mais bem tratadas ainda do que as outras, porque Esther tinha uma beleza imensurável. E o mais lindo é porque a beleza de Esther não era só exterior, era principalmente uma beleza interior. A essência dela transbordava para fora, isso fazia ela ser mais linda ainda. Esther foi levada para ser apresentada ao rei Xerxes aproximadamente entre dezembro e janeiro daquela época. Mardoqueu nos ensina que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, porque ele entendia o lugar que ele deveria estar. Então ele ficava ali, eu acredito que ele ficava na intercessão. Eu acredito que enquanto ele estava ali, ele não estava só querendo saber sobre Esther. Havia mãos levantadas, havia clamor. O rei Xerxes reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Isso é o que a Bíblia nos dá no livro de Esther, capítulo 1. Isso significaria hoje como cobrindo a Turquia moderna, o Iraque, o Irã, o Paquistão, Jordânia, Líbano, Israel e também partes do Egito, Sudão, Líbia e da Arábia. Agora nós vamos destacar o versículo-chave do livro de Esther, que é Esther 4,14. Na parte B diz: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quando você começar a ler o livro de Esther, você vai entender que houve uma perseguição contra os judeus. E quando Mardoqueu fala para Esther, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E entre tantas coisas que acontecem na minha vida, tantos momentos que eu vejo, precisa realmente da mão de Deus, de uma intercessão, de um coração rendido, de estar aos pés de Jesus. Eu me pergunto, quem sabe não foi para um momento como este que você nasceu? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou para ser quem você é hoje? Colocou essa essência dentro de você. Aqui um pouco abaixo nós colocamos que Deus preparou todo o cenário para cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus não era só com Esther. Começou nela para abençoar o seu primo, ele foi colocado em um local de destaque também, mas Esther foi levantada para abençoar o seu povo. Todos os judeus, todo o povo daquela época iria ser exterminado. Havia um decreto e no meio desse decreto, Esther tem uma decisão. Ela diz para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Por essa fala, por esse jejum, que é conhecido hoje o jejum de Esther ou o jejum de 3 dias. Eu gostaria muito de poder estudar com vocês. Quem sabe daqui uns dias eu não faço uma sessão estudando o livro de Esther. Todos os livros, todos os versículos da Bíblia precisam ser estudados separadamente, não só pegados assim por alto. Aqui eu trouxe um resumo para você, algumas características que eu acho muito importante para você anotar. Mas de modo geral, precisa ler todo o livro de Esther para você entender toda a história. Podem ver que eu falei bem por cima porque precisa ser aprofundado realmente. Eu quero finalizar esse vídeo lendo um pedacinho do livro da Vivi, Mulheres Improváveis, que ela diz: as pressões abafam quem somos. Esther, no palácio, quando a posição de rainha e os benefícios do reino tentaram falar mais alto ao seu coração, precisou de alguém sentado à porta para lembrá-la do seu propósito. Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam os que ocupam o palácio, mas os ajudam a se lembrar de quem são e para o que foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou em Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno.
Precisamos de homens e mulheres sentados às portas, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e que não têm medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada como rainha. Onde quer que haja um Mardoqueu, existe uma Ester bem posicionada. Onde houver uma Ester posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Você é um homem, uma mulher que Deus quer levantar, que Deus quer usar. E o seu lugar não é simplesmente parado, pensando enquanto as coisas estão acontecendo. Se posicione, porque Deus tem muito para fazer em você e através de você. E foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!